Capítulo 259 Alquimista soberano de uma estrela. No interior do forno, uma pequena esfera líquida flutuava. Ela era como uma água extremamente cristalina e pura. Li Shang então começou a comprimir ela. Para isso fez uso de uma técnica. Ele colocou uma pequena chama no interior do forno, manteve a esfera protegida da chama e flutuando no centro do forno de alquimia. No momento seguinte, ele fechou todas as aberturas. A ideia dele era criar um vácuo no interior do forno, através da combustão. Algo muito comum que pode ser observado em alguns experimentos simples. O ar era composto por uma parte de oxigênio. Como a combustão precisa deste gás para funcionar, quando a chama consumir tudo que estiver dentro do forno, e como não tem como o oxigênio do exterior ir para dentro do forno e suprir esta carência, a chama se apagará e a discrepância na quantidade de gases do interior e exterior criará uma poderosa diferença de pressão, algo comumente chamado de vácuo, mas errado, afinal só o oxigênio foi queimado, mas o ar é composto por muitos outros gases. Todavia, a técnica funcionava. Então, ele aumentou a pressão em centenas de vezes usando seu sentido divino sobre o líquido e subitamente abriu as 16 aberturas, criando uma poderosa corrente de ar que comprimiu ainda mais a esfera de líquido. Li Shang aumentou também a explosão de pressão sobre ela e usou o impacto do ar para quase dobrar o poder de compressão. Após esse impacto poderoso, ele ainda manteve tudo sob grande pressão, através de seu sentido divino. Então, após toda a comoção cessar, ele observou que havia obtido sucesso na criação de uma esfera sólida do líquido. Dessa forma ele pegou a esfera e deixou a parte dentro do forno. Tudo isso levou 20 minutos para ser feito, fechando 1 hora do tempo. Sendo assim, ainda restavam 3 horas. A próxima etapa era a criação da 4ª camada. Esta era algo simples. Li Shang pegou as sementes do fruto dos espinhos esfumaçados, os torrou e transformou em um fino pó. Como complemento, ele usou algumas ervas, também calmantes, um pouco de água ultra pura e criou uma massa. Esta seria a 4ª camada. Isso levou apenas 15 minutos para ser feito. Já para a 3ª camada, Li Shang pegou o bagaço da flor da Santa Hidra e a grama de ossos. Esta última estava relativamente apodrecida, mas Li Shang só precisou esmagar ela para retirar alguns óleos essenciais, repletos de propriedades reparadoras. A próxima etapa foi secar o bagaço, resultante da 5ª camada. Para isso era necessária uma técnica diferente, onde o alquimista dava vários choques de temperatura, colocando a erva sob uma alta temperatura e então depois a resfriando, com temperaturas abaixo de 0. Para isso ele precisaria fazer o uso de gemas de gelo. Sendo assim, ele pegou um punhado delas. Como o mestre Wong disse, era possível usar complementos fora das ervas encontradas na segunda parte do exame, então obviamente que Li Shang as usaria. Li Shang manteve fazendo isso. Um instante ele deixava a erva quase no ponto de carbonização e depois a envolvia em gelo. Após um tempo, ele parou com isso. Criou uma pequena chama e a meio segundo aumentava a temperatura em 10 graus, começando em 0 grau. Então após exatos 50 segundos, Li Shang havia secado perfeitamente toda a água no interior dela. Após isso, tudo não passava de uma fina casca, a qual ele esmagou até virar um fino pó. Ele então criou novamente uma massa, mas desta vez ele colocou algumas outras essências e ervas, para dar uma encorpada nesta camada e também aumentar a quantidade de propriedades reparadoras. Tudo isso levou mais 30 minutos. No momento seguinte ele injetou a gema da vitalidade e as 2 gotas de Qi mundial. Essa parte também era simples e criaria a 2ª camada. Li Shang esmagou a gema da vitalidade, uma pedra do tamanho de uma unha, até esta se transformar em um fino pó. Ele então levou as 2 gotas de Qi mundial e as misturou até transformar em uma massa uniforme, a qual ele também deixou de lado, próxima à essência da flor da Santa Hidra.
Já a primeira e última camada, da sequência de fabricação da pílula, seria feita a partir da folha da flor de lótus da vitalidade púrpura, a qual não precisava de nenhum processo além de uma limpeza de seu exterior. Li Shang então pegou a esfera, feita na primeira etapa da fabricação. A englobou com a camada de calmantes, a qual foi então coberta com a massa com as propriedades reparadoras. Esta foi então coberta pela segunda camada, a qual daria energia e sustento para as células do núcleo de que se dividirem rapidamente e por último, Li Shang pegou um pedaço da folha da flor de lótus da vitalidade púrpura e cobriu tudo, resultando em uma pílula de cor púrpura, do tamanho de um polegar. A junção das camadas e todo esse processo levou um bom tempo, mas no fim, Li Shang usou apenas 2 horas e meia do seu tempo total de 4 horas, sendo assim, ele havia tido um bom resultado. Pronto. Li Shang. Oh. Certo. Certo. Vamos ver o que você fez, mestre Wong. A senhoria Simei lentamente se aproximou do forno e o abriu. Dentro havia uma pílula púrpura, ela flutuava belamente e uma fumaça saía dela, como um pão saindo do forno. Um grande sorriso despencou nos lábios dela. Ela rapidamente pegou a pílula e mostrou para o mestre Wong. Ha 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 ha. Quem diria que meu supremo continente Xiang um dia teria 2 alquimistas soberanos? Kali, meus parabéns, a partir de hoje você é um alquimista soberano de uma estrela, mestre Wong disse dando um tapinha nas costas do jovem. Meus parabéns, garoto. Você agora é alguém importante, em todo o planeta. Simei. Li Shang deixou um sorriso despontar em seus lábios, curvou-se respeitosamente e disse. Este Júnior sauda os senhores. Li Shang. A multidão também se curvou em respeito ao jovem. O nascimento de outro alquimista soberano era um ganho colossal, não somente para o Supremo Continente, mas para todo o planeta, afinal haviam somente 10 destes, 11 com Li Shang. Muito bem. Todos voltem aos seus afazeres. Lembrem-se de espalhar a notícia por todo o Supremo Continente Xiang, a de que a minha loja deu luz a outro alquimista soberano. Mestre Wong terminou sua fala e junto de Simei, levou Li Shang através do espaço. Os 3 apareceram em uma grande sala, a qual ficava no último andar da loja. O local era imenso, havia 4 entradas, uma em cada parede. O local era de aparência simples, mas a sua função era tudo menos simples. As paredes do local se elevavam a 100 metros de altura e a sala em si era um cubo perfeito. No centro da sala, bem como nas paredes, haviam centenas de círculos mágicos. Usando os olhos do dragão, Li Shang facilmente identificou a função do local. Uma plataforma de teletransporte. Li Shang. Sim. Cada Supremo Senhor tem a sua, Simei. E para onde nos leva? Li Shang perguntou em tom de curiosidade. Mestre Wong e a senhorita Simei trocaram um olhar e sorriram. Você verá. Mestre Wong. Ele então se concentrou e então uma quantidade colossal de Qi mundial rugiu de seu corpo, inundando cada círculo mágico no local. Todos brilharam fortemente e ficou impossível de ver qualquer coisa, todavia a sensação durou menos de 1 milésimo de segundo e eles foram transportados para outro local. Uma visão que deixou Li Shang extremamente surpreso.